A gente tem uma porção de pauta interessante hoje para falar da continuidade do nosso estudo sobre tudo que aconteceu no Latam Retail Show de 2021, né, o maior congresso de varejo da América Latina, e foi bem difícil, eu confesso, fazer uma síntese dos dias de evento. Foram 3 dias intensos de evento, com muitas pautas e acontecendo várias plenárias ao mesmo tempo, mas eu trouxe aqueles aspectos que são mais importantes para quem tem negócios disruptivos, para quem tem negócios do varejo, do pequeno, do médio e do grande varejo, para que a gente fique sintonizado, né, todo mundo alinhado na mesma pauta de inovação, que, afinal de contas, é o tema que tem mais dado o tom para o desenvolvimento do nosso varejo. Eu vou começar o compartilhamento aqui da nossa tela. Vamos iniciar aqui o nosso segundo dia de workshop Inovação para o Varejo. Por que eu chamo tanta atenção dessa fala sobre inovação, gente? Porque é muito importante a gente começar a romper com alguns paradigmas e com alguns raciocínios pré-formados sobre inovação. E a Latam Retail Show traz muito essa visão, sabe? Cada plenária que aconteceu, cada trilha de assunto que aconteceu, demonstrou ainda mais forte que a gente precisa começar a entender de uma forma diferente a questão do tema inovação. E o que é inovação, né? É sempre bom a gente fazer essa pergunta e pensar numa resposta clara. Eu trouxe aqui alguns conceitos. Primeiro, buscando a etimologia da palavra, né? Inovação, se a gente vai para a etimologia da palavra, significa renovar, né? Então, na verdade, não é necessariamente partir do zero, mas é transformar uma parte dessa caminhada, dessa jornada que você já fez, renovando alguns conceitos, renovando a forma de ver algumas questões. Inovação significa criar algo novo. Esse aqui é o significado diante do Wikipedia, né? Criar algo novo. A palavra é derivada do termo latino innovatio e se refere a uma ideia, um método ou objeto que é criado e que pouco se parece com padrões anteriores. Ou seja, mais uma vez, né? Renova e faz com que a gente rompa com alguns padrões, que são os padrões, exatamente o hábito que nos prende nas questões antigas e acaba que nos impede de fazer inovação nos nossos negócios. E inovação também significa fortalecer a empresa, né? Desenvolver esse negócio de forma sustentável, com o desejo genuíno de servir, né? O varejo é isso, é servir, além do tempo, né? E se tornar relevante para o nosso cliente. Então, negócios precisam se tornar cada vez mais relevantes para os nossos clientes. Não apenas a importância de consumo, mas a importância, sim, do servir, né? O que o meu negócio ele propõe e se dispõe a oferecer para o meu cliente. Essas são algumas das questões que vale a pena a gente começar a pensar para ver se nós estamos na mesma página, alinhados com a necessidade dessa inovação e da transformação dos nossos negócios. O DNA das empresas mais inovadoras do mundo foi estudado por 3 pesquisadores americanos, que eu até falei deles aqui ontem, no livro DNA do Inovador.
E esse DNA, ele traz algo em comum, sabe? Traz aspectos que são comuns. Primeiro é a atitude inventiva dos seus fundadores. Todos eles trazem consigo um comportamento e uma atitude de inventar, de criar, de recriar novas dimensões para os seus negócios. Eles têm um desejo muito profundo de mudar o mundo e buscam pessoas para trabalhar com eles, tanto nas lideranças de suas empresas, quanto nos colaboradores de uma forma geral, esse desejo de mudar o mundo. Sabe que o Bezos da Amazon, ele, quando vai fazer um processo de seleção de líderes, ele gosta de conversar com essas pessoas, e uma das perguntas que ele faz é: o que você criou, inventou nos últimos tempos? Não precisa ser algo necessariamente muito transformador. O que ele quer enxergar nas pessoas é o brilho no olho, esse desejo de criar algo que possa ser transformador na vida de alguém e na vida dos seus negócios e do seu próprio trabalho, né? Então, ele dá preferência para pessoas inventivas, gente que quer de verdade, genuinamente mudar esse mundo. Parece um pouco sonho, mas não é. Pensa comigo, se você, diante do seu negócio, você entrar e sair todos os dias da sua loja, da sua empresa, sem pensar em como que você pode ser mais criativo, mais inovador, mais diferenciado, você está dentro de uma caixinha, né? A caixinha do nada, né? A caixinha da mesmice, a caixinha que não está provocando, que não está pensando diferente. Então, o desejo de mudar a si mesmo, ao seu negócio e ao mundo é o que move essas pessoas da mente inovadora. E as empresas, elas são reflexo do DNA do seu inovador. Então, se você é o dono do negócio, você não pensa o seu negócio com essa mente da inovação, com essa mente do recriar, essa mente da criatividade, a sua equipe, os seus funcionários terão como exemplo a seguir a sua atitude. Por isso que a pesquisa que foi feita e que deu como resultado esse livro DNA do Inovador, fala tanto da importância do comportamento do fundador do negócio, né, trazer essa leitura e essa atividade crítica o tempo todo, porque é isso que vai fazer com que sua equipe também seja refletida e seja influenciada por esse DNA da inovação, tá? Entendendo sempre que inovação é tarefa de todos, não é tarefa apenas do fundador, apenas das lideranças. Todos nós precisamos ser provocados a pensar diferente, a fazer diferente, porque o mundo muda e está mudando cada vez mais numa velocidade grandiosa. A inovação no varejo, ela vem de uma maneira impactante para o grande varejista, mas é sempre importante lembrar que inovação não está atrelada necessariamente à questão da tecnologia, né? Então, assim, o isolamento social, ele reduziu muito a presença do consumidor no ponto de venda, quando a gente fala do varejo, das lojas físicas, e isso mudou, obviamente, não só a nossa vida no ambiente íntimo das nossas casas, mas também no canal de vendas, né? Como comportamento mesmo de consumo. O comportamento foi mudado, ele foi alterado, e a gente precisou, em tempo recorde, se readaptar. As empresas precisaram se readaptar. E o varejo não foi diferente, né? Especialmente porque precisamos fechar as portas durante algum tempo, né? Em alguns casos, por muitas semanas. Então, a inovação no varejo, ela busca aproximar os negócios dessas novas tecnologias e também desenvolver a sua própria tecnologia, né? Desenvolver o seu caminhar de inovação e não apenas comprar soluções prontas, porque eu repito, nem sempre
o processo de inovação, ele vem acompanhado da tecnologia. E a gente vai ver mais adiante em alguns cases que eu trouxe hoje para vocês. Trabalhar a colaboração é extremamente importante no mundo inovador, né? Então, unir-se a parceiros, inclusive com outros varejistas, né? Fazer um bem bolado, a colaboração é o que está dando tom das empresas disruptivas no varejo, na indústria, em todos os lugares. Então, trabalhar em parceria com a indústria também é muito importante. Nunca foi tão importante, talvez, varejo e indústria se aproximarem ainda mais para que um consiga beneficiar o outro nessa questão da inovação. E o varejo, a indústria e o mercado conseguiram, então, encontrar os seus espaços comuns, e o que a gente viu no Latam Retail foi que esses dois setores, de fato, cada vez mais se entendem, né? E entendem a necessidade um do outro. Então, a nova revolução industrial, essa que a gente chama da quarta revolução industrial, ela coloca a indústria de forma muito preparada, né, oferecendo para o varejo e para o consumidor final bastante condições, porque ela investe em pesquisa, né, ela tem um caminho bastante promissor nesse quesito e pode ajudar bastante o varejo na forma hoje de se comunicar, de se relacionar e de comercializar produtos. Então, aqui eu trago algumas fotos que significam empresas que são indústrias e que vieram para o varejo se reinventando, né? A IBM sempre foi uma indústria voltada para o varejo. A Coca-Cola cada vez mais, né, uma dessas fotos que eu apresento aqui na tela, ela mostra inclusive um aplicativo que a Coca-Cola criou para ajudar os pequenos varejistas a atenderem os seus clientes durante a pandemia. Esse aplicativo veio para ficar, né? Então, tanto para venda quanto para compra, eles conseguiram acelerar isso de uma forma bem interessante para o pequeno varejo. Então, são exemplos da integração dessas indústrias. A Tramontina também, que não foi por conta da pandemia, mas há muito já vinha se posicionando e se reposicionando no mercado, não somente como uma indústria de panelas e talheres que colocava os seus produtos à venda em grandes magazines ou em pequenas lojas especializadas em cozinha, mas passou, então, a desenvolver o seu próprio ponto de venda. E na hora que ela vai para o ponto de venda, ela traz uma abordagem bastante significativa e contributiva com os outros varejos que vendem o produto dela também. Então, ela não entrou para ser uma concorrente quanto mais do varejista que já vende sua marca, mas ela passou a colaborar de forma bastante pertinente com o desenvolvimento do varejo nesse segmento. Aí, quando a gente fala da loja, né, a gente costuma muito mencionar o ponto de venda, resumindo ele como PDV, mas agora eu coloco para vocês esse ambiente da loja como um abandono, vamos dizer assim, do velho PDV, né? Então, a gente precisa ampliar o papel dessa loja, que não é somente mais um ponto de venda, mas é um espaço de loja mesmo, com o compromisso de ampliar o seu papel estratégico e a sua missão de gerar cada vez mais experiência e serviço para os seus clientes. Então, o PDV ele sai de ponto de venda e passa a ser também um ponto de experiência, um ponto de serviços, um ponto de atualização, porque ali eu consigo, às vezes, na maioria das vezes, né, saber o que está acontecendo nesse segmento, porque muitas mudanças chegam no ponto de venda primeiro do que chegam as notícias, então eu tenho contato com essa mudança, eu tenho contato com essa nova experiência. O ponto de venda passa a ser também um ponto de mídia
né? As grandes lojas, os magazines e os supermercados já vinham trazendo a presença da comunicação digital para o seu PDV, mas agora a gente enxerga que outros negócios começam a expandir a utilização da loja também como um ponto de mídia, como um ponto de contato mais bem utilizado para comunicar produtos e marcas. Também ele passa a ser um PDI, que é um ponto de integração, né? Um ponto onde a gente se conecta. Um ponto de relacionamento. Então, eu hoje posso ir para uma loja de roupas para tomar café com uma amiga, para conversar com um amigo, para ficar lá por meia hora trabalhando no espaço, né? Então, esse ponto de relacionamento é uma oferta de serviço que atrai o cliente para a jornada, inclusive de compra. E também um PDS, que é um ponto de logística. Foi acelerado também na pandemia o compre e retire, né? Não somente o delivery, mas o compre e retire. Então, por conta da ausência do ponto de venda aberto, né? Muitos varejos optaram por acelerar esse processo para o cliente. Então, me liga, me manda um WhatsApp, eu te vendo, você passa aqui, eu te entrego. Então, esse ponto de venda, sendo também um ponto de logística, foi expandido. E até muito mais do que isso, né? Então, quando a gente fala desse ponto de mídia, a gente fala muito dessa mídia digital, né? Porque a loja ela passa a ser um forte canal de comunicação com o consumidor, ela incrementa vendas, ela reforça a imagem de produtos e marcas. Então, se eu tenho uma loja de moda, por exemplo, eu tenho lá uma TV digital que está passando vários momentos e situações acerca dos meus produtos, mas de repente eu entro ali com uma publicidade de um perfume ou de uma maquiagem, né? E isso gera renda para o ponto de venda, né? Renda para o empreendedor, para o varejista, e também uma oportunidade de contato do seu cliente com aquela comunicação. No ponto de integração, a Copenhagen, por exemplo, né, ela projetou um novo espaço, ela está com uma nova loja em São Paulo, e que combina muito o físico com o digital. Então, ela botou totem de autoatendimento, ponto de retirada, né, de produtos. Então, eu compro no e-commerce e retiro lá. Espaços de storytelling, então, toda a história da marca é contada nesse ambiente. E lá também eu tenho uma área para customizar presentes, onde eu posso escolher a cor da fita, o tipo da fita, a caixa, as embalagens, até mesmo o cartão para quem eu vou escrever aquele presente, né? Escrever aquele cartão para mandar aquele presente. No ponto de relacionamento, olha que interessante, a ReHap apresentou um case na Latam, onde ela fala que eles querem ser muito mais do que um ofertador de brinquedos, né? Do que ser uma loja de brinquedos. Eles querem promover espaços para brincar. Eles querem que as crianças usufruam, perdão, e entendam aquele ambiente como um ambiente que elas podem usufruir, né? Tem muitas lojas que oferecem coworkings, né, cafés e ações como palestras, inclusive presencial, agora não, foram suspensas, mas enfim, para você ter mais contato com um serviço que vai colaborar com o seu conhecimento, com o seu desenvolvimento, né? A, aquela loja de jalecos, a Cherry, né? Doutora Cherry, eles criaram uma linha de jalecos super customizáveis, né, para médicas, e toda uma linha de produto profissional, de uniforme profissional para médicas, para enfermeiras, enfim. E agora elas lançaram lojas novas com uma cafeteria,
E essa cafeteria tem um pouco dessa pegada do coworking, né? Que é você criar essa experiência personalizada. Então, já fui lá comprar o meu jaleco, ali eu posso, de repente, emitir responder ao meu consultório, emitir algum parecer para uma paciente, enfim, né? E o ponto de logística, que é, como eu já falei, o compre e o retire, que agiliza as entregas e oportuniza novas compras. Porque na hora que eu falo para o cliente para ele vir retirar na minha loja a mercadoria que ele comprou no online, é uma oportunidade que eu tenho de mostrar para ele como é legal essa experiência, né, de vir no físico e como eu posso ali também acabar impulsionando mais uma venda, né, desejada pelo cliente. Então, o PDV também traz uma realidade que não é exatamente uma novidade, porque ela chegou no mercado lá por volta de 2018, mais ou menos, que são os espaços instagramáveis. Acontece que eles estão vindo com bastante força, né? Então, a loja Mango, ela inclusive criou uma loja totalmente teen, né? Para adolescentes, para jovens, e essa loja, ela é totalmente trabalhada em espaços instagramáveis. Então, essa experiência, que ela é muito imersiva, a experiência do espaço instagramável, ela é positiva, ela cria um vínculo duradouro, né, que é multiplicado, porque quando eu faço uma foto num espaço instagramável, tudo que eu quero é compartilhar com os meus seguidores na minha rede. E quando eu faço isso, eu marco aquela loja, né, que eu fiz a foto, eu indico para outras pessoas, eu volto lá com outras pessoas para realizar as fotos, né? E isso aumenta muito o engajamento nas redes sociais da própria marca. É uma publicidade gratuita, né? Se for um espaço bem elaborado e bem montado, e cumpre também aquela função de atrair e de ser um entretenimento. O ponto de venda também como uma diversão, como um entretenimento. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Essa é a famosa loja da Melissa, lá em São Paulo, na Oscar Freire, e essa é uma paginação toda feita com post-it, né? Então, assim, é impossível você passar na frente dessa loja, que é um pátio na entrada mesmo, passar ali na frente e você não vê dezenas de pessoas parando para se fotografarem nesses espaços. E elas, obviamente, acabam sendo atraídas para o interior da loja, que também entrega outros espaços, né? A forma de expor o produto acaba sendo também instagramável e traz aquele desejo de querer compartilhar, olha onde eu estou, né? A Calvin Klein fez na semana do Orgulho Gay uma vitrine, né? Se joga, e essa vitrine as pessoas podiam entrar para serem fotografadas, né? Então, perceba que a marca está na fachada da vitrine, as cores da causa que você está engajado, elas estão ali presentes, e a gente vai falar sobre isso também daqui a pouquinho. E isso, obviamente, gera muito compartilhamento e muito engajamento, né? E se eu faço a minha foto lá, eu naturalmente já estou avisando para todo mundo, vem fazer a sua também. Aqui foram espaços instagramáveis construídos no shopping de Fortaleza, e eles fizeram uma ação, nem é novo, foi uma ação de mais ou menos um ano, ou 2 anos, onde aqui eram para estimular a saúde física, né, o exercício físico, então eles criaram vários ambientes e isso dava fila às pessoas para fazerem suas fotos de acordo com aquele esporte que elas mais se identificavam. Então, eu vou trazer aqui para vocês também um pouquinho do case do Google, né? A Google abriu a primeira loja deles, né? A primeira, na verdade, foi uma loja na própria fábrica, vamos chamar assim, e essa é uma loja em Nova York, onde você pode
conhecer toda uma gama de produtos tecnológicos que a Google trouxe para o mercado varejista, né? Então, quando você pensa em Google, você pensa num site de buscas, né? Mas eles abriram essa primeira loja agora em junho, né? E ela é lindíssima. Lá os clientes podem conhecer e testar os produtos que a marca intitula como delas. Então, são celulares Pixels, notebooks, Pixelbooks, pulseiras inteligentes. Então, tudo isso está lá e eles chamam cada cenário desse como banco de areia, se não me falha a memória. E nesses espaços tudo acontece. Aqui você tem uma área bem interessante e visivelmente focada para você sentar e utilizar os produtos, tá? E aqui também é uma experiência imersiva para você conhecer cada um dos produtos, o que funciona, o que faz e tirar todas as suas dúvidas. A loja também é um ponto de retirada de compras feitas pela internet, tá? E no lugar de produtos, experiências. Então, assim, não caberia aqui mostrar todas as fotos, eu trouxe um pequeno filme para vocês, mas ela tem muito mais experiência, contato, a relação do sentimento que é viver nesse ambiente da loja, do que propriamente ter uma prateleira repleta de produtos que não iam gerar nenhum engajamento. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o filme que mostra alguns aspectos dessa loja. Experiência, né? O próprio filme traduz o que eles desejam que o cliente compreenda como seu ponto de venda. Então, o consumidor definitivamente é digital, a gente não vai mais trabalhar de forma separada, e esse digital ele envolve provar o produto no ponto de venda físico, né, experimentar esse contato antes de realizar a compra. Então, muitas vezes eu vou primeiro à loja e compro depois no online, ou eu compro no online e depois eu vou à loja para resolver qualquer questão, para trocar uma ideia do funcionamento do produto. Então, assim, tudo isso muda o nosso comportamento e o nosso jeito de atuar com o digital e o físico. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala dessa pandemia e de toda essa necessidade da compra pelo digital, e mesmo o e-commerce tendo crescido 35%, né, no Brasil, apenas 5% só compraram no online. Né? Assim, a minha compra foi feita puramente pelo online, eu não busquei nenhuma outra base de informação. 10% compraram apenas nas lojas, né? Puramente na loja. Eu fui à loja para efetuar uma compra sem antes ter consultado também em nenhum outro ponto de contato. Mas 85% compraram em lojas físicas e no online. Eles trocaram impressões nesses dois ambientes para realizarem sua compra. Então, não é mais digital, não é mais físico, é digital. É tudo junto e misturado.
nada de separar, de segregar, de dividir, porque a estratégia agora para você que é dono do negócio é juntar, né? É o omnichannel, né? O múltiplo canal, é isso que a gente tem que entender. Muitas vezes a gente está dentro de um ponto de venda físico e a gente está consultando o preço no online, a gente está vendo se o concorrente tem aquele produto, a gente está comparando, né, realidades. Então, o mundo é digital. E qual é o papel, enfim, dessa loja física, então, né? Que a gente já falou de tantas mudanças dela ser esse centro da atenção, esse ponto de coleta, esse ponto de contato. A loja física continua sendo um ponto de retenção de clientes e também de captura de dados. Quando eu estou na loja, aqui vocês estão vendo na parte central da tela, um trechinho da loja do AliExpress, né, que é o rei da venda pelo e-commerce. No entanto, ele tem uma loja física, assim como a Amazon montou sua loja física, assim como o Magazine, o Magalu tem sua loja física. Então, assim, todo mundo quer essa oportunidade de fazer essa conexão, esse contato com o cliente, de capturar os seus dados, né, de entender como que ele se locomove no ponto de venda. A loja física também vai ser cada vez mais esse espaço de relacionamento com o consumidor. E quando eu falo aqui do relacionamento, não é só o bate-papo do gerente da equipe de vendas que constrói uma relação com o comprador, é também gerar uma usabilidade, promover uma usabilidade para que esse cliente cada vez mais entenda a minha loja como uma extensão dos seus interesses, né? Isso é relacionamento. Conveniência, né? Porque muitas vezes a loja física, ela está perto do nosso trabalho, ela está perto da nossa casa, é conveniente ir para buscar aquele produto que eu tenho consciência que eu estou precisando, mas também para acabar vendo outras coisas. A loja como espaço de mídia, que eu já tinha falado para vocês, e nessa foto aqui do lado da minha direita, tem aí uma TV, né, digital, falando de um cartão de crédito. Então, é assim que vai começar a funcionar. Eu não preciso tanto mais da publicidade exterior, né? Eu agora posso trabalhar a minha comunicação trocando pontos de venda, né? Estando em outros pontos de venda também. E a loja como ponto de experimentação. Então, existem alguns produtos que a gente ainda traz um certo receio cultural de comprar sem ver, de comprar sem provar, de comprar sem testar, né? E a loja, então, ela surge cada vez mais como esse ponto de experimentação. Antigamente, a gente não podia nem sentar numa bike que você quisesse comprar, né, numa loja. Hoje, você não só pode sentar, como você pode pedalar com ela, né? Existem lojas que já estão fazendo o test drive, vamos dizer assim, né? Então, você vai fazer um percurso. Existem lojas que estão oferecendo experiências físicas virtuais de produtos que cabem esse tipo de experimentação de simuladores, né? Então, assim, é isso. E também um espaço de descobertas, né? Um espaço onde você acaba descobrindo que tem mais alguma coisa nova além daquilo que você buscava. Aí eu trago assim esse case da Centauro, gente. A Centauro, ela abriu na Avenida Paulista uma mega loja maravilhosa, onde tudo acontece, né? E aí, essa foto que está na tela, é uma oficina de personalização, onde eu posso personalizar o meu tênis, né? Eu comprei a minha chuteira e eu quero o meu nome nela, ele personaliza na hora. Eu quero a minha roupa de ginástica com a minha logomarca, eu quero colocar brasões, bordados, coisas diferentes
na minha roupa fitness. Então, assim, é uma oficina onde eu consigo realizar o meu desejo, né? O desejo naquele produto que eu estou acabando de adquirir. E ela entregou essa loja com, assim, dezenas de diferenciais. Eu selecionei apenas alguns para falar aqui para vocês, né? Como o provador inteligente, que já foi lançado também pela Hering, lá em São Paulo. Então, as cabines, elas permitem que você que as peças escolhidas, elas sejam identificadas lá numa tela, né? Então, quando você entra lá, você vai encontrar todas as informações acerca daquele produto, qual é o tecido, qual é o algodão, qual é o preço, enfim. Então, o provador, ele se comunica com você, com tudo aquilo que você está entrando. Então, na hora que você entra na cabine, um leitor já sabe o que você está levando ali e ele te dá todas as informações, de cores, inclusive, disponibilidade de tamanhos. Na Centauro também tem uma pista de teste, né? Então, a experiência fica ainda mais real, né? Os tênis, eles podem ser provados em 2 esteiras que ficam conectadas lá a uma tela, e aí você pode fazer a sua corrida teste simulando o ambiente que você quiser. Então, eu quero correr na França, eu quero correr a maratona do Rio de Janeiro. Então, você coloca e todos os circuitos de corrida do mundo começam lá a aparecer, ficam disponibilizados para a sua escolha, e você pode, enfim, testar de forma bastante, né, ou quase real, o seu produto, o seu tênis, né? Então, acaba sendo muito divertido. Uma outra coisa também que eles trouxeram e que eu vi recentemente também já na Renner é o caixa móvel. Então, não precisa mais você ir para aquelas filas homéricas, ficar carregando bolsa de compra. Então, a equipe ela já vai ficar disponível, né, ao longo do circuito da loja para que você faça o seu pagamento numa maquininha ali de forma super simples, super rápida e dinâmica. O objetivo é que você demore bastante tempo para curtir a loja, para curtir o produto, mas que você não precise sair com aquela impressão final ruim, né? Que é a da espera do caixa, da fila do caixa, e que muitas vezes até faz com que as pessoas desistam de levar o produto, né? Então, essa decisão é uma decisão inteligente de usar o recurso da tecnologia a favor, né, do serviço para o seu cliente. Também tem um estúdio Centauro, gente. O estúdio, você pode produzir podcast, você pode produzir lives, você pode fazer shootings. Então, assim, você usa o estúdio da Centauro da forma que você quiser para se comunicar com os seus seguidores. Tem coisa melhor? Então, né, como eu falei para vocês ontem, eu faço uma coluna de rádio. E durante toda a pandemia, eu não fui ao estúdio gravar, eu gravei em casa, e aí a gente tem que criar todo um cuidado para poder os sons não vazarem, etc. Então, se tivesse uma Centauro aqui com esse estúdio, certamente eu estaria lá fazendo a gravação das minhas colunas. Aqui um pouquinho mais da loja para vocês verem, né? Nessa foto da minha esquerda, a loja já é convidativa, né, com esse circuito de corrida, como se fosse uma pista de corrida, com muito vigor, né? A comunicação visual da loja é muito bonita. Aqui do meu lado direito, essa que parece uma escadaria, na verdade, é uma arquibancada, né, de frente para um telão, onde eles passam jogos, onde você pode assistir os jogos lá, e aproveitar esse momento, né, curtir esse momento de uma forma confortável, de repente próximo do trabalho, né, ou com algum amigo, enfim. Então, tudo isso, gente, é experiência.
Ah, parece que é coisa demais. E esses clientes podem entrar lá e não comprar nada. Podem, mas pensa onde que eles vão comprar na hora que eles lembrarem que estão precisando de uma roupa de natação, né? É lá que eles irão, porque as conexões aqui já foram estabelecidas, o encantamento já foi feito. Vou aqui também soltar o case dessa loja, um videozinho que fala um pouco de como é essa estrutura. Vamos lá assistir. Legal, né, gente? Vocês viram lá que tem, inclusive, a possibilidade de você escolher a bike, né, mais adequada para você. Então, eles fazem todo o estudo de altura, de peso, e na parte do tênis também, eles fazem um teste da sua pisada, né, que essa foi uma tecnologia que veio da Nike, né, quando a Centauro comprou as operações da Nike no Brasil. Então, a loja de Nova York da Nike já trazia isso, eles trouxeram isso para cá, e que é muito legal, porque muitas pessoas têm problemas de pisada, e isso, se não for feito a venda do tênis, do calçado da forma correta, você pode, inclusive, sentir dores na caminhada, na corrida, né? Então, assim, é uma preocupação que, aliás, eu gostaria que se estendesse para todo o Brasil, né? Queria muito que eles trouxessem tudo isso para cá. Então, assim, o ponto de venda é a um clique. E como? ShopPayable, né? Essa é uma forma nova, não tão nova assim, vai, mas assim, aparece como uma forte tendência do PDV, né, do ponto de venda e-commerce, como se a gente estivesse fazendo tudo junto. Então, é um conceito que permite que o cliente ele compre os produtos na hora que ele está assistindo uma live. Então, eu faço a live no ao vivo e o próprio sistema ele me disponibiliza marcações e etiquetas para eu escolher esse produto na hora que eu estou comprando, né? E algumas marcas, inclusive, estão fazendo isso associando Netflix. Então, enquanto você assiste um filme, você não precisa sair do aplicativo, você pode comprar enquanto você está vendo aquela programação. Aqui tem um exemplo de um programa, de uma série, né? E aqui surge um QR Code e eu posso ler isso daqui, adquirir o produto na hora. Aqui são exemplos de lives, né, de pessoas que estão conversando com a marca, com seus clientes, mostrando o produto e dando a oportunidade de você adquirir, ou com preço diferenciado, ou mesmo com preço cheio, mas naquele momento, né? E isso teve assim um engajamento incrível, né? Não só fora do Brasil, mas aqui no Brasil também, algumas marcas adotaram isso. A Farm fez isso com sucesso, e a Farm, inclusive, tem um trabalho bem diferenciado, né? As vendedoras da Farm, elas são influencers da marca, né? Então, cada uma delas tem um Instagram para conversar com suas clientes, e elas podem fazer, inclusive, a venda nas lives, né? Então, elas disponibilizam para suas clientes as oportunidades do mês, da semana, enfim, fazendo esse tipo de trabalho. A NBC
uma das maiores empresas de mídia dos Estados Unidos, ela criou esse aplicativo que aparece aqui no canto esquerdo, permitindo que os espectadores comprem o que eles veem na tela. E tudo indica que agora o próximo passo é fazer isso chegar na plataforma das Smart TVs, né? Essa TVzinha que você já tem aí na sua casa e poder comprar, tá? Então, uma coisa é a gente conseguir fazer isso no Instagram, né? No nosso celular. Mas a outra coisa é a gente fazer isso do nosso sofá de casa. Pensa, quanta coisa legal, quanta inovação chegando, até um pouco assustadora, né? Então, assim, usar esse streaming das lives para impulsionar vendas tem sido bastante comum e chega como uma tendência de uma venda ao vivo, onde eu não preciso necessariamente estar no ponto de venda físico, mas eu posso passar lá para ir buscar o produto, né? Então, isso promove os produtos e os serviços, então a gente denomina isso de live commerce, até falei sobre isso no curso de comunicação digital que a gente fez aqui com a CACB, e tem sido de muita interação e muito interessante. Aqui eu trago uma foto, que é da Farm, inclusive, né? Aqui a Farm colocando a foto, aqui você vê no cantinho aqui inferior que tem um pouco das informações do produto, né? Então, clique aqui para ver os produtos da live. E aí, quando você clica, você tem acesso a todos os produtos que estão sendo trabalhados. Gente, desculpa, só um minutinho, só para eu conectar aqui na energia. Ao vivo, né, gente? Vamos lá no ao vivo. Desculpa. Então, aqui eles chamam da Logix, né, que é a loja digital, live stream deles, e as vendedoras, elas vão discutindo as tendências, falando sobre o experimento dos produtos, e aí elas vão vendo, vejam aqui que nesse cantinho esquerdo superior, né, são as abinhas que você pode acessar os produtos. A gente vai até falar, aqui eu circundei, a gente vai até falar um pouquinho disso num vídeo que eu trouxe para vocês de uma outra marca de varejo e que também fez com bastante sucesso a questão do live commerce. Uma outra tendência de ponto de venda e-commerce, né, são as famosas lojinhas de usados, né? O antigo brechó vem ganhando cada vez mais destaque e especialmente na nova geração, tá? Então, comprar a roupa de segunda mão, vamos dizer assim, não é mais algo que denigra ninguém, muito pelo contrário, isso é uma causa, isso fala sobre economia circular, isso fala sobre consumo consciente. E a lojinha Enjoei, que faz muito sucesso, inclusive, na internet, né? Cresceu de um tanto, essa marca tomou proporções imensas, e ela faz o que a gente chama de e-commerce, né? Então, ela vende novamente aquilo que você já comprou e que está em bom estado, e tem uma grande vantagem nisso, porque eles fazem grandes parcerias, inclusive com Netflix, fizeram parceria com Netflix, agora estão fazendo uma parceria com a C&A, onde a C&A está colocando produtos dela na plataforma do Enjoei, tá? E também ela vira um negócio potencial para quem quer desapegar do seu produto, né? Então, eu posso levar quantas peças eu quiser para dentro da minha lojinha virtual lá. Então, lá dentro do Enjoei, eu tenho um espaço que é a minha própria loja, né? Onde eu vendo os produtos usados, roupas, móveis, objetos, acessórios. Então, assim, é muito sucesso
que esse pessoal conseguiu conquistar e eles estão fazendo parcerias muito interessantes. E essa tendência chegou para ficar. Então, aquele brechó feio, aquele brechó com coisas velhas, antigas, caiu por terra. Agora a nova ordem é a lojinha de e-commerce, né, que pode, inclusive, ser só digital também, tem várias só digitais, algumas digital e física, mas, assim, cresce também como tendência as lojas de aluguel de roupa, e não aquela roupa de festa, não aquele traje a rigor que você não compra para não perder, porque só vai usar uma vez, mas a roupa do dia a dia, gente. Então, em 2019, já tinha sido aberta uma das primeiras lojas de aluguel de roupa da nossa rotina, do nosso cotidiano, que estava fazendo super sucesso lá no Morumbi, uma loja com camisetas da reserva, com calças M-Officer, enfim, uma gama de produto que você vai lá, aluga, usa por uma semana, usa por 2 dias, vai lá, devolve, bolsas inclusive, né? Então, assim, a gente está vivendo um momento muito diferenciado e essa coisa do consumo consciente que está chegando junto com essa nova geração, que é uma geração que não está muito preocupada em ter coisas, em acumular coisas, tudo isso está funcionando bastante. E é uma forma de inovação, tá? A gente está inovando sobre algo que já existiu, mas de uma forma quase que totalmente diferente e com muito pouca referência do que era antigamente, né? Então, uma grande tendência nesse comportamento é o varejo de identificação. As lojas físicas, elas precisam refletir os valores do cliente. Isso é uma pauta importantíssima discutida em todo o evento. Eu falei isso para vocês, falei sobre a humanização ontem, e isso vem de novo hoje aqui aparecendo de forma bastante importante, porque os valores que você tem como propósito de vida, ele começa a ser solicitado pelo teu cliente também na sua loja, no seu negócio. Então, para vocês terem uma ideia, 63% das pessoas querem escolher marcas que refletem esses valores que elas têm, né? Que refletem os valores, por exemplo, LGBTQI+, que refletem os valores do feminismo, que refletem os valores da liberdade de expressão. Então, se a sua marca, se a sua empresa defende causas, você tem um ponto de conexão com o seu cliente muito mais evidente, né? Então, as marcas, elas vão se conectar com pessoas e com causas. Por isso, elas precisam tanto e urgentemente encontrar qual é a sua causa, né? A minha empresa como pessoa, quem é a persona da minha empresa? Se a minha empresa fosse uma pessoa, o que ela defenderia? Que causas a gente traria para junto de nós? As marcas precisam engajar, né, também a partir das suas equipes, então não vale mais a comunicação, a publicidade, o marketing da porta para fora. É preciso que as equipes estejam engajadas desse propósito, dessa verdade, né? Essa verdade precisa estar refletida também internamente no ambiente dos funcionários, para que você não seja uma fake news para o seu cliente. E as pessoas querem consumir marcas que conversem não somente com o seu bolso, no aspecto do valor, do preço, né, mas também com as suas crenças. Então, anotem isso, porque isso é importante. Eu trago aqui um case da Benglo, que é uma loja muito linda, fica na Oscar Freire, em São Paulo. Essa loja é da Glória Pires, da atriz Glória Pires, o seu marido, e a Beth, uma designer, que eu esqueci agora o sobrenome, desculpa. E eles criaram uma loja que ela é uma plataforma de colaboração.
né? Então, assim, os produtos são todos artesanais, são produzidos por pessoas das mais diversas partes do Brasil, alguns deles com pouca quantidade, né, porque são manufaturados. E, gente, o atendimento dessa loja, vocês não têm noção. Qualquer vendedor que conversar com vocês sobre essa loja explica o conceito assim na alma, é de arrepiar, sabe? O jeito como eles se importam com o que eles estão fazendo, a forma como eles explicam cada produto. Então, nessa foto, por exemplo, tem diversas cestarias e tem cestos aí produzidos por índios, por mulheres do Nordeste, por homens do interior, do Sul, do Brasil, enfim. Então, assim, é tudo muito criterioso, sabe? Então, assim, é uma loja com curadoria e é uma plataforma onde todo mundo aqui é respeitado. Então, o produto artesanal, ele é respeitado e é colocado de forma muito eficiente como exposição, né? Então, aqui a gente fala sobre economia circular e eles falam muito sobre compartilhar o que faz bem, né? Então, o conceito da loja é de produtos naturais, roupas em algodão natural, produtos também de origem natural, sem nenhuma testagem em animais. Tem um café que é uma graça. Então, assim, é tudo muito bem construído, porque eu quero uma loja, eu quero um ponto de venda, mas que converse com o propósito de pessoas. E a gente sabe que tem muita gente, né, que vai nessa linha. A gente tem as pessoas que são naturalistas, a gente tem os veganos, a gente tem as pessoas que apoiam e trabalham por uma economia criativa e circular. E a loja ela fala muito bem disso. Então, ela é muito fiel ao propósito dela, e, na minha opinião, nada mais inovador do que você encontrar o seu propósito, você ser fiel a esse propósito, independente do lucro, né? Não é o lucro que vai falar mais alto aqui. O vídeo, ele é um vídeo de rede social, não está com a definição muito boa, mas dá para vocês terem uma ideia bastante legal do interior dessa loja. É uma gracinha a loja, super bonita e totalmente estruturada nessa questão do propósito de uma marca. E aí eu trago uma outra marca, um outro varejo que fala também sobre propósito, né? Uma indústria varejo, que é a marca de chocolates Dengo, que nasce com uma construção conceitual muito interessante. Essa é a loja nova deles, também no coração de São Paulo. É uma loja com 3 andares, onde parte da produção fica aí visível para visitação, as pessoas conseguem ver as coisas acontecendo, né? E também tem espaços para convivência, espaços para trabalho, espaço para consumo, está tudo juntinho aí de um jeito muito legal. E eles fizeram um trabalho que vai desde lá o produtor, né, que sempre foi um produtor muito mal pago, né, aquele que coleta o cacau para produção de chocolate. Então, o objetivo deles era produzir um chocolate brasileiro, com os sabores do Brasil, com uma cadeia produtiva muito mais justa e sustentável para o cacau. E eles conseguiram fazer isso. Então, os produtores de cacau hoje, para vocês terem uma ideia, eles recebem da Dengo um valor pela sua produção de 87% a mais de 100% do que o mercado paga.
do que as outras indústrias pagam, né? Porque eles entendem que o valor ele tem que ser de ponta a ponta, né? De cabo a rabo. Então, isso é muito legal, é uma lógica de propósito, e é sobre isso que a gente está falando aqui hoje, né? Não é somente sobre vender, é inclusive sobre vender. Os produtores sendo verdadeiramente remunerados, como eu falei, e eles querem ser reconhecidos cada vez mais como um negócio de impacto social, e realmente são. Estão fazendo um trabalho transformador, com lojas de consumo consciente, porque eles querem colocar sempre muito mais sabor no produto deles do que embalagem. Então, se você vai a uma loja da Dengo, você tem chocolates, né, que são esses quebras, que eles chamam, né, as quebras você compra no quilo e põe num saquinho e leva, e se você quer levar um presente, normalmente, no máximo, você vai ter ali uma caixinha, ou então você já coloca esse saquinho dentro de uma sacola. Então, assim, é menos glamourização do chocolate, né, da gastronomia, vamos dizer assim, menos da embalagem e muito mais do sabor do produto, da qualidade do produto e do que verdadeiramente acontece nessa cadeia, né, sustentável. Então, um dos cofundadores, um dos fundadores da Dengo, até fala que quando eles apresentam isso, quando eles mostram isso, eles não estão falando de uma coisa que eles fazem. Quem está fazendo isso é o cliente, é o consumidor que escolhe a marca deles para comprar o produto deles, né? Então, é essa consciência que eles querem que sejam despertadas também no varejo, tá? Então, também mais um case aqui fiel ao propósito, né, ao que se propõe como negócio e como cadeia de produção, desde a indústria até o cliente. E eu vou trazer aqui para vocês um pouco do que a Dengo fez nesse live commerce, né? Eles fizeram esse experimento, né? Uma experiência que vai não de forma isolada promover a venda, mas é utilizada como uma venda que faz parte do e-commerce deles, né? Então, eles têm dia e têm hora, eles não usam isso como todos os dias de fazer live, mas eles têm uma programação que acontece, enfim, tudo bastante explicadinho aqui nesse vídeo que a gente vai assistir agora. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a nossa nova experiência de compra online, que é a loja ao vivo da Dengo. É um desafio muito grande, né, nesse momento de pandemia, de levar alguma experiência mais humanizada para as compras online. É um projeto que a gente vem desenvolvendo há mais de um ano na Dengo, surgiu de uma inspiração de um dos nossos cofundadores, e viram alguns casos de lojas ao vivo de pequenos comércios no interior da Europa, e daí veio uma inspiração de integrar o meio físico com o meio online. Um ano de testes e acabou ficando pronto justamente nesse momento em que a gente precisa tanto humanizar o atendimento pelo e-commerce. O funcionamento é muito simples, a gente colocou uma câmera, parece simples, mas demorou um ano para ser desenvolvido, não é tão simples assim. A gente colocou uma câmera em uma das nossas lojas que está operando nesse momento só para delivery, nas plataformas de Rappi e iFood, e colocamos um dos nossos especialistas, atendentes, conversando com essa câmera, e a gente faz uma live todos os dias. A gente abre a loja e abre a live, né? O cliente entra pelo nosso site, clica no banner de loja ao vivo e ele pode entrar, ver a nossa prateleira, clicar na sacolinha, perguntar, trocar ideia com o atendente que estiver lá no dia. E o atendente segue a vida dele normal, trabalhando, empacotando, mandando Rappi, iFood, atendendo os pedidos, WhatsApp. E o cliente, se quiser conversar com ele, chama no chat, ele responde, embala,
e vai levando a vida dele normal. No começo, né, a gente está com essa plataforma há pouco mais de 15, 20 dias, todo mundo ainda é estranho, mas como é que funciona? Como que entra? Como que eu faço essa compra? Ainda é confuso, porque é uma plataforma que não existe, a gente criou uma coisa totalmente inovadora, só entrando lá para você entender como é a experiência, mas é muito simples. A partir do momento que o cliente entra, ele já entende o funcionamento. Falando um pouco sobre os resultados, a gente não colocou nenhuma meta, a gente não colocou nenhuma meta de vendas, nenhuma expectativa. Estamos em fase de testes. A nossa expectativa é muito mais de brand awareness do que de venda, conversão de vendas, de fato. Mas a gente já observou um aumento na conversão do e-commerce, do site, e um aumento no número de acessos dia a dia, né? Parece que o boca a boca, uma pessoa vai falando com a outra. O número de acessos hoje já está 5 vezes mais do que a gente esperava. Mas a nossa intenção é muito mais fortalecimento de marca, fortalecer o nosso relacionamento com o cliente, trazer um atendimento um pouco mais caloroso do que o atendimento tão frio, né, do online, trazer um pouco mais de humanização para o atendimento online. Mais um case legal, né, gente? Esse vídeo foi feito exatamente no período da pandemia, mas na palestra da Dengo, na Latam, eles falaram do quão importante tem sido esse trabalho, esse canal, na colaboração com o e-commerce da marca, tá? Então, eles já não estão fazendo mais todos os dias, mas eles selecionam e isso tem dado um resultado bastante interessante, inclusive eles já estão começando a fazer agora comparativos de dias, né, com e sem o live commerce para avaliarem melhor os resultados, mas estão super satisfeitos. Então, assim, quando a gente fala de tudo isso, né, de marca, de propósito, de inovação, pensar diferente. Vocês viram, inclusive, ali que no case da Benglo, eu não falei de nada de tecnologia, é uma loja simples, inclusive do ponto de vista arquitetônico, com a utilização de materiais orgânicos, porque é essa linguagem que ela quer falar, que ela quer conversar com o cliente dela. Então, mas isso também é inovação, né? A forma e a ousadia de segmentar tanto a destinação da loja, do produto que eu quero vender, que se torna um grande patamar de inovação também, né? Então, percebam que a inovação, ela não está, mais uma vez repito, ligada e conectada apenas com a tecnologia. A tecnologia nos ajuda muito, mas é muita coisa. Mas é possível fazer pequenas mudanças no comportamento que você tem com o seu cliente, no comportamento com a sua venda, para que você traduza exatamente essa marca de futuro, ou essa marca que tem futuro. Eu sempre gosto de trazer os cases gigantes, as empresas grandes, porque eu acho que pensar grande faz parte do processo de crescer, faz parte do processo de inovar. Então, eu me espelho nos grandes, mesmo sendo pequena, né? Eu me inspiro nos grandes, mesmo sendo pequena, porque é pensar com essa grandeza que nos leva mais adiante. E lembrando sempre que quem é grande hoje já foi pequeno um dia, né? E só cresceu porque teve ousadia, pensamento inovador, né? E muito trabalho, tá? Então, esse brand do futuro, que conversa com propósito e com humanidade, ele fala sobre empresas que têm esse senso de coletividade, né? Que são responsáveis naquilo que vendem, na forma como vendem, são responsáveis com o resíduo que geram, com a transformação de pessoas, né? Então, responsabilidade, propósito, senso
de coletividade. Aquilo que eu retiro da natureza, eu devolvo como um produto de valor agregado. E essa frase, ela cabe muito, por exemplo, numa Natura, que começou com uma venda direta, que hoje já tem lojas próprias, mas que tem lá na origem o plantio de tudo aquilo que ela tira da natureza, né? Então, ela tem áreas de extração de sementes, de óleos, de plantas. Então, ela emprega pessoas daquela região onde ela faz a extração, ela replanta aquilo que ela está retirando da natureza, ela devolve com valor agregado o quê? Empregos, indústria, varejo, e consumidores felizes com um produto de qualidade que de verdade fazem a diferença para o homem, para a mulher, para a criança que consome. E que muito nos honra, né? Porque a Natura começou como um produto da nossa terra, um produto genuinamente brasileiro. Então, assim, é olhar o ciclo completo, né? Onde eu começo, onde eu caminho e onde eu termino. É isso que é a busca. Ações baseadas em causas e não somente nos ganhos, no lucro. E aqui eu trago um vídeo para fechar a nossa conversa de hoje, que não é uma marca de varejo, mas é uma marca vendida no varejo, vendida nas farmácias, mas que traduz exatamente essa questão de propósito e de humanidade. Eu estou falando da marca Always, de uma marca de absorvente, que resolveu fazer um viral, né? Um vídeo que viralizou, e esse vídeo fala muito do empoderamento feminino. Ele fala da forma como a gente educa as crianças e que se a gente não tiver muito cuidado com a maneira como a gente age com essas crianças, com a mensagem que a gente passa para essas crianças, como que a gente vai virar adultos preconceituosos, adultos que não serão adultos com atitude de sororidade, né? Então, convido vocês a assistir, prometo que é o último vídeo, mas ele é muito bom, impressionante, vale a pena a gente assistir com atenção. Hi, Anne. Hi. Okay, so I'm going to just give you some actions to do and just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aww. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. Yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, don't know what it really, if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down, because during that time, they're already trying to figure themselves out. And when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it because it's working.
somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. It doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that's not something that I should be ashamed of. So I'm going to do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Why can't run like a girl also win the race? Esse vídeo é incrível e ele é um convite de uma marca de absorvente para que cada mulher, né, olhe a forma como elas estão se vendo, se posicionando na vida, no mundo, no mercado, a forma como coisas incríveis podem ser feitas por meninas, e como a gente pode ensinar incrivelmente as nossas filhas e os nossos filhos a serem incríveis, assim, né? A se respeitarem na sua diversidade, nas suas diferenças. Então, esse é um exemplo muito real de como uma empresa pode usar um vídeo, né, para inspirar com propósito e com humanidade. E para finalizar, eu quero usar aqui uma frase dita na Latam pelo Esteban Sartorelli, cofundador da Dengo Chocolates, onde ele fala que o mundo não precisa de mais marcas, o mundo precisa de negócios comprometidos com a transformação social e ambiental que a gente precisa fazer. Então, não é criar mais marcas, nem mais negócios, é a gente conseguir de verdade transformar os negócios que a gente já tem em negócios tipo menina, né? Então, por hoje é só. Eu quero agradecer mais uma vez imensamente a paciência aí de vocês, estarmos juntos,